Paz do Senhor amado, vamos para a nossa reflexão deste dia que o Senhor tem para nos ensinar através desse texto em que vamos passar a ler, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, a partir do 17, que diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vá, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e toma a sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto neste tempo em casas, e irmãos e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, e vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém, amados? A palavra de Deus, em tudo, ela tem algo a nos ensinar, ela tem algo a nos edificar, nos fortalecer, nos ajudar para tomarmos, amados, atitudes e decisões certas para o reino de Deus. Amém, queridos? E quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo uma grande lição para nós. O que nós temos colocado como prioridade nas nossas vidas? O que nós temos colocado como tesouro no nosso coração? O que nós temos colocado como primazia, a tal ponto de nos afastarmos de Deus, a tal ponto de deixarmos Deus e a nossa comunhão com Deus em último plano? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Às vezes nós achamos que estamos bem, fazemos a nossa parte como cristãos e está tudo bem. E nós vemos aqui, meus queridos, o contexto desse jovem, esse jovem rico, mas poderíamos colocar outro título, né? Aqui era um jovem rico, o coração dele estava nas suas riquezas, porque ele tinha muitas propriedades. Era um jovem abastado, né? Despreocupado de qualquer situação constrangedora financeiramente. Ele não tinha com que se preocupar, porque ele tinha muito. E o coração dele estava nas suas riquezas. Mas hoje poderia ser o coração do o jovem universitário, né? O jovem empresário, o jovem, seja lá qual for. Hoje nós temos muitas coisas pelas quais nós poderíamos trocar esse título.
porque a facilidade hoje de se preencher o coração, a mente, a vida com muitas coisas talvez seja até maior do que na época desse jovem rico, né? Na época de Jesus, em que não tinha a multiformas de coisas que nós temos hoje. Amém, amados? Hoje o mundo, eu creio que hoje o mundo oferece muito mais do que na época desse jovem. E acontece que ele chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Ele achava que ele poderia adquirir a vida eterna, talvez com o que ele tinha, né? O que ele poderia fazer? Em primeiro lugar, amados, a vida eterna, a salvação é de graça e é dada através da morte redentora, salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e é dada a nós de graça pela fé, nós tendo fé em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Aí esse jovem já se equivocou, porque ele achava que poderia comprar, que poderia barganhar com Jesus a sua salvação, e aqui nós vemos que a salvação é de graça e é dada pela fé. Então, ele questionou Jesus o que ele poderia fazer. Amados, é diferente hoje. Em algumas situações, nós vemos pessoas querendo comprar a sua salvação com obras, né? Com caridade, com ajuda, fazendo a sua parte como ser humano. Nada do que fizermos, amados, vai nos dar salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna com Deus é tão somente pelo caminho que é Jesus. Temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e ponto. Isso nos dá a salvação e a garantia da vida eterna. Porém, Jesus fala algo para esse jovem. E Jesus diz-lhe: por que me chamas mestre? Ninguém é bom senão um. Tu sabes os mandamentos. Aí Jesus fala, né? E Jesus, amado, estava fazendo um teste com esse jovem. Estava testando ele, porque na verdade nada disso aqui, da sua obediência aos mandamentos de Moisés, ia garantir a salvação, a vida eterna desse jovem. Aí ele porém respondendo lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens. Olha, ele era cumpridor da lei, era um jovem obediente, todos os mandamentos, porque todo judeu, eles obedeciam à risca, né, os mandamentos, e eram, desde a sua infância, orientados, ensinados pelos pais para isso, para obedecer, para respeitar os mandamentos e obedecer à risca. Esse jovem era inquestionável nesse ponto. Aí Jesus o amou, porque Jesus conhece o coração e sabia da necessidade. Jesus conhecia a fraqueza daquele jovem. Qual era o problema dele? E qual era o problema desse jovem? O amor às suas riquezas. Aí Jesus diz: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Isso é um teste do Senhor Jesus com esse jovem. Não é que Jesus estava interessado, não era que ele vender e dar para os pobres, esse jovem ia herdar os céus. Jesus queria que esse jovem se desprendesse, tivesse o seu coração livre para amar a Deus sobre todas as coisas. Não ter apego às suas riquezas. É tanto que mais para frente o Senhor fala que aquele que deixa pai, mãe, filhos, casas, propriedade, tudo por amor a ele, ganha muito mais aqui ainda. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar, desprezar, rejeitar, sair agora distribuindo tudo que tem. Não, amados, é não ter o coração voltado para isso, apegado ao ponto de não olhar a necessidade do outro, não ver que há pessoas ao nosso redor precisando, necessitado, passando fome, dificuldades. Não se importar com o ser humano, com o nosso próximo. Não, amados. Aleluias. O desapego
apego a essas coisas, mas sim ter como primazia o agradar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós também amamos a nós e ao próximo, e nos importamos e nos preocupamos, ao ponto de repartirmos o que temos, seja muito ou pouco. E a Bíblia diz, o Senhor relata aqui, que nós ganhamos, que não receba, está no versículo 30, vamos ver o 29. E Jesus respondendo diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que receba 100 vezes tanto neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e campos, tá vendo, amados? Com perseguições e no século futuro e a vida eterna. Aleluia. Apesar de nós deixarmos em segundo plano, tirarmos do centro do nosso coração o amor, o apego a essas coisas, ou até mesmo ao nosso sangue, aos nossos parentes, porque muitas das vezes nós rejeitamos a Deus porque nós não queremos abrir mão de nada. Até mesmo o amor excessivo, exagerado e doentio pelos nossos parentes, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. O que Deus quer, amados, é que nós o amemos sobre todas as coisas. E amando a Deus, nós amamos também os nossos familiares. E não invertendo a ordem das coisas. Porque quando amamos a Deus, o amor de Deus também nos preenche de uma forma tão maravilhosa, amado, que nós ganhamos, conquistamos, sabe? Ganhamos a nossa família de volta, os nossos bens de volta, e a nossa família até aumenta, porque a família de Deus é grande. Nós temos irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos na fé. A nossa família aumenta ainda neste tempo. Aí também diz aqui que nós também ganhamos casas, propriedades, ainda neste tempo, campos. Ou seja, isso na época, a riqueza da época era isso. Campos, propriedades. Deus não deixa de nos abençoar materialmente e financeiramente quando nós abrimos mão do que temos para abençoar a obra do Senhor, a vidas, a pessoas que estão necessitadas. É isso. É a gente se dar aquilo que temos, repartir o que temos com o outro, com o próximo. E assim seremos abençoados grandemente. Ninguém perde no reino de Deus. Ninguém perde. Amém, amados? Eu não vou poder destrinchar o texto totalmente na sua integridade, do começo ao fim, mas os pontos principais que eu queria ressaltar aqui era isso. Esse jovem, ele saiu triste, porque o amor dele era tão grande, as suas riquezas, que ele não tinha condições, capacidade de repartir o que ele tinha, de vender e doar para os outros, muito menos abençoar outras vidas. Mas que nós não sejamos como esse jovem, que tenhamos o nosso coração voltado para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o amor de Deus que nos constrange, que nos envolve, nos faz amar o próximo, amar aqueles que estão ao nosso redor e também aos que estão distantes, que chegam aos nossos ouvidos, ao nosso conhecimento, que estão necessitados. Esse é o agir, o trabalhar do reino de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu não posso avançar no vídeo porque o canal não recebe quando passa de 15 minutos. Mas que essa reflexão encha os nossos corações e possamos ter uma atitude diferente desse jovem rico. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.